Olha, queridos, meu Deus do céu. Eu fico vendo essas entrevistas, porque o Fachin agora ele decidiu posar de novo como o único, último paladino do combate à corrupção e a Lava Jato, que só está no começo, não sei o quê. O que veio a público é muito sério. E não tem jeito. Isso vai ter de ser investigado. Tem duas coisas muito sérias. Uma procuradora que está lotada na PGR, Carolina Rezende, é isso? Está falando com seus amigos da Lava Jato. Tinha tido a condução coercitiva do Lula, o Lula ilegal. O Lula ter feito um discurso e tal. Aí ela diz assim, na conversa da Operação Spoofing tornada pública. Pessoal, fiquei pensando que precisamos definir melhor o escopo para nós dos acordos que estão em negociação. Depois de ontem, precisamos atingir Lula na cabeça. Prioridade número 1, para nós da PGR. Lembrando que o Procurador-Geral da República era Rodrigo Janot. Então, para nós da PGR, atingir Lula na cabeça é a prioridade número 1. Orlando Martello, aquele procurador que disse que isso era uma conversa de bar, vólio bene, quase nudes. Uhum. Nudes, conversa de bar? Quem é que em bar combina dar tiro na cabeça dos outros? Só se for conversa de bar de miliciano. É uma metáfora? Não, eu sei que é uma metáfora, mas aqui alvos estão sendo estabelecidos para destruir pessoas. Inclusive ministros de tribunais superiores. Já vamos ver. E quando eu falo que isso é coisa de miliciano, em certo sentido, a Lava Jato acabou operando como uma milícia, porque o que é a milícia? A milícia é uma organização paralela, geralmente formada por policiais e ex-policiais, originalmente criada para combater o narcotráfico e proteger as pessoas, certo? Tanto é que lá no começo tinha até gente razoável que dizia assim, bom, fazer o quê, né? O Estado é incapaz de acabar com o narcotráfico, então a sociedade se organiza. Notem que a Lava Jato tem um pouco esse espírito. Há uma impunidade no Brasil, ninguém combate, então a gente tem que se organizar. Assim como a milícia não segue as regras do jogo, não seguiu? Não seguia a regra do jogo, a milícia? Também a Lava Jato não segue. Por quê? Parte do princípio que se seguir a regra do jogo, não combate o mal. Assim como, como é que você combate o narcotráfico segundo a regra do jogo? Não dá, então nós vamos fora da regra do jogo. E vamos proteger as pessoas. Proteger as pessoas. E vamos proteger as pessoas. Assim como a Lava Jato também julga proteger o bem público. E as pessoas. Agora, assim como a milícia virou crime organizado, quer dizer, ela já era crime organizado desde o começo, né? Porque à medida que você se organiza para desrespeitar a lei em nome daquilo que você entende por justiça, já é crime. Mas é crime mesmo. Passa a usar métodos criminosos. Como a Lava Jato passou a usar. E resta evidente. Porque presta atenção. Aí ela diz que o segundo alvo é o Renan Calheiros. Tá certo. Ninguém gosta do Renan. Tá bom, é o Renan Calheiros. E qualquer um, inclusive Renan, se punido, tem que ser dentro da lei, né? Mas ela diz mais. Achei excelente a ideia, sabe o que está falando? Não temos como brigar com todos ao mesmo tempo. Se tentarmos atingir ministros do STF, por exemplo, eles se juntarão contra a Lava Jato, não tenho dúvidas.
Está de bom tamanho, preste atenção, está de bom tamanho, na minha visão, atingirmos nesse momento o ministro mais novo do STJ. Eles tinham vazado para a imprensa coisas contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro do STJ. Não? Numa delação, Delcídio Amaral disse ter ouvido do filho do Nestor Cerveró que o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas poderia conceder um habeas corpus para o pai dele. E isso vazou para a imprensa. Então o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, ministro da STJ, passou a ser tratado como um homem do Cerveró. E aqui nós temos uma procuradora que trabalha com Rodrigo Janot, dizendo: está de bom tamanho, na minha visão, atingirmos novo ministro da STJ. Só para encurtar um pouquinho, assim, eu vou voltar, mas só para vocês saberem o desfecho, relatório da PF que investiga. E o Teori Zavascki, infelizmente, aceitou a abertura de inquérito contra o Marcelo Navarro. Com base nisso aqui. Com base no que o Delcídio teria ouvido falar. Né? Relatório da PF. Não existe absolutamente nada contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. Delação do Delcídio. Não oficializou nada, absolutamente nada contra o Marcelo Navarro Ribeiro Dantas. O próprio Rodrigo Janot pediu o arquivamento do inquérito. Mas pediu o arquivamento do inquérito, depois o nome do ministro ter sido jogado na lama e depois ele ter sido retirado da Câmara Criminal em que ele estava no STJ, que cuidava das questões da Lava Jato. Porque ele é considerado um garantista. Alguém que se preocupa com o devido processo legal. Isso é investigação. Ministro Fachin, Vossa Excelência não acha que um dia pode ser vítima desse tipo de procedimento? Ou de coisa pior? Por que não? Se o senhor autoriza esse tipo de procedimento e o senhor recebeu, disse sim a uma ação de procuradores de primeira instância que não tem legitimidade para atuar junto ao Supremo, o senhor disse sim a um recurso deles contra a lei, quando essas coisas foram perpetradas. Isto aqui é conversa de botequim? Isso aqui é conversa informal? Vem cá, não lhes parece que há ministros do STF e do STJ sendo investigados aqui? Notem que é dar tiro na cabeça, atingir, há estratégias para ir pegando pessoas. Olha aqui. Humberto Martins pediu uma abertura de uma investigação. O Conselho Nacional do Ministério Público decidiu abrir esta apuração, a corregedoria. Não sei se dá alguma coisa. Deixa eu lembrar. O Humberto Martins sabe disso, mas eu lembro. Assim como o STF tem no seu regimento a possibilidade de abrir um inquérito de ofício, quando há membros da corte sendo atingidos, e foi assim que se abriu o inquérito com razão das fake news, muita gente protestou, absolutamente legal e correto, e a gente viu que se pegou um monte de bandido ali. Eu lembro que o STJ pode, sim, abrir uma investigação, um inquérito de ofício. Investigar toda essa gente aqui. Investigar essa gente? Não, nem em princípio não. Em princípio vamos saber
se a vida de ministros do STJ foi escarafunchada por algum órgão. Isso não pode continuar assim. Isso não pode continuar assim. Ah, a prova que chegou ali é ilegal. A prova que nascer da investigação não é. Havendo indício de crime, a diligência pode e deve ser feita. É obrigação fazer. Isso que se organizou aqui é crime. Não é? No caso do presidente Lula, como fica evidente, do ex-presidente, ele era uma caça. A prioridade. Tiro na cabeça. Ah, é porque nós não suportamos o crime. Não, mas isso aqui é crime. Assim. O que não dizer da investigação ilegal de ministros do Supremo, porque quando você, e do STJ, porque quando você faz isso, porque veja, nada disso poderia ser apresentado em juízo, claro. Então qual era a tática? Vazar para a imprensa. Chegou a hora da imprensa repensar o seu papel, claro. Se pode servir de instrumento desse tipo de coisa. Há uma questão aí. Uma coisa é aquilo que nasce da investigação, outra coisa é aquilo que nasce de um grupo organizado com interesses políticos claros ou obscuros que faz esse tipo de coisa. Não dá. É inaceitável e é preciso que se faça alguma coisa.